aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o mercado, no meu ponto de vista, foi bem tranquilo de ser operado. Sei que algumas pessoas tiveram algumas dificuldades hoje e eu vou novamente compartilhar o meu ponto de vista e a minha análise com vocês. Começando pelo mini índice. Hoje o mercado abriu, eu sempre comento isso com vocês, algumas pessoas falam que é blá 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 da minha parte, outros acham que eu tô correta, enfim, essa é a minha análise, o que eu enxergo, não tô dizendo que eu sou dona da razão nem que eu tô certa. Normalmente quando o preço abre trabalhando encostado no pivô, ele tende a ter uma direção definida. Normalmente, quando o preço começa o dia trabalhando abaixo do pivô, dificilmente ele rompe e sobe. Não é impossível. A maior parte das vezes acontece isso. Estatística e probabilidade. Se o preço inicia o dia acima do pivô, ele tende a bater no pivô e subir. Isso é o que a maioria das vezes acontece. Quando esse tipo de coisa acontece, a minha análise é sempre para. Se hoje o mercado abriu, o preço trabalhando abaixo do pivô, ele tenta romper o pivô uma, duas vezes, não consegue, eu entendo que a probabilidade que o preço caia. Então eu passo a olhar para vendas e não para compras. E isso é claro, olhando em conjunto com o 25R, que é onde eu faço a minha análise macro, já que eu opero o 8 e 11R. Se eu operasse rencos maiores, eu ia olhar o 30R, o 35, conforme o tamanho do renco que eu analiso, que eu opero. Então hoje o mercado abriu, já bateu no pivô, voltou. Subiu, bateu no pivô de novo e ficou aqui, entre VWAP e pivô, fazendo essa briga aqui. Quando eu olho isso, aquilo que eu falei para vocês, a minha primeira interpretação tá tentando romper o pivô, não conseguiu. Então, nesse primeiro momento, eu vou olhar para fazer vendas e não para fazer compras, porque ele tá batendo no pivô e tá voltando. Então, levando isso em consideração, a minha primeira operação de hoje foi uma entrada no 11R na banda de Bollinger. Ele bateu aqui, voltou, eu fiz a minha entrada e fui até a banda contrária e peguei 300 pontos nessa operação, entrando pelo 11R. O preço caiu, ficou aqui, subiu de novo, ele rompeu o pivô. Eu não fiz entrada de cruzamento aqui, porque aquilo que eu falei para vocês, o estocástico nem estava lá dos melhores, mas é isso que eu estou dizendo. Normalmente eu faço essa minha análise do pivô e eu espero fazer vendas, porque eu acredito que compra pode não andar. Por exemplo, aqui, deu o cruzamento no 11R de compra. Eu não fui, da mesma forma que eu não quis ir nesse daqui. Se o mercado tivesse feito esse movimento de alta, se ele tivesse feito a queda e voltado a subir, rompendo esse topo, aí eu passava a olhar para compras. Não estou dizendo que se rompesse o topo eu ia fazer uma compra naquele ponto exato. Não. A partir desse momento eu ia fazer a minha análise para compra. Eu ia ter esse movimento. A partir disso, do rompimento desse topo, eu passaria a olhar para a compra. Num cruzamento, numa falha de fundo. Antes disso, eu não olho para compras. Então, essa foi a minha leitura no início do dia. Tá, então eu olhando isso, quando eu coloco aqui no 25R, eu vou ter a mesma leitura. Preço bate no pivô e volta, bate no pivô e volta. Eu quero vender. Então eu tenho duas opções. Eu quero vender. Ou eu espero o cruzamento no 11R, ou eu espero o cruzamento no 20, eu espero o cruzamento no 25, eu espero aonde eu quiser o cruzamento. Desde que esteja dentro do meu gerenciamento. Prefere os rencos maiores? Você vai esperar a oportunidade de cruzamento no renco maior. Ele aconteceu no 20, aconteceu no 25, aconteceu em tudo quanto é canto. Eu quis fazer a minha entrada pelo 8R. Por que 8 e não 11, G? Porque eu quero entrar antes na operação. Se eu estou entendendo que o preço está batendo no pivô e está voltando, a hora que ele me der essa primeira oportunidade, eu vou.
porque eu me sinto mais confortável assim. Quanto antes eu entrar, menor vai ser o meu stop e eu vou ter chance de pegar um movimento maior. Vou colocar aqui o 8 e o 11 desse lado, para a gente comparar aqui essa entrada. Tirar esse trenzinho daqui. Vamos lá então comparar essa entrada, na mesma entrada, aqui no 8 e aqui no 11. No 8R, o preço subiu, desceu, testou o pivô aqui de novo, deixou pavio e rejeitou e fez o cruzamento. Ok. Ah, mas tinha VWAP aqui. A VWAP no dólar ela é bruta. No índice eu acho um pouco menos. E o pivô é o contrário. No índice ele segura muito bem, no dólar já acho que respeita um pouco menos. Então, levando em consideração, aqui eu decido se eu quero correr o risco ou não, no 8R. Porque deu o cruzamento, tinha VWAP. Só que contrapartida, eu tinha um pivô para dar uma segurada no meu stop. Então, eu me sinto confortável em fazer essa entrada. Lembrando que eu já tinha feito uma operação, já estava com 300 pontos, já tinha uma gordurinha para arriscar, então vale a pena. Não, eu não me sinto confortável em fazer uma entrada antes da VWAP. Então, você espera esse cruzamento no 11, porque no 11 ele acontece após a VWAP, após a média de 200. Então, uma diferença de poucos pontos na entrada. Se a gente for olhar aqui, ó, a entrada aqui foi no 900, vamos dizer assim, e aqui a entrada foi no 17, no 117 mil, se a gente colocar aqui no ponto certinho, e aqui foi no 900, 100 pontos de diferença. Aí é de cada um, aonde você se sente mais confortável em fazer a entrada. Eu fiz pelo 8. Eu fiz pelo 8, ele chegou aí contra. Quem entrou pelo 11, ele não chegou aí contra. Então, você tem uma diferença ali, a diferença de perfil, se você consegue segurar, se você não consegue. Eu vi a minha operação ficar negativa. Quem entrou no 11 não viu. Então, é tudo uma questão de perfil. Então, fiz a minha entrada pelo 8, mas acompanhando pelo 11. Ok? Entrei e o trade foi embora. Andou bonitinho. Legal. A partir do momento que esse trade tá andando, eu paro de olhar para o 8, eu esqueço da existência do 8, eu vou ficar acompanhando pelo 11 e o macro no 25. Por quê? Porque eu quero alongar o meu trade o máximo possível. Claro que às vezes a gente dá umas desistidas de segurar, porque acha que pode voltar, aquele tipo de coisa. Foi o meu caso hoje, eu saí. Vamos lá agora olhar aqui. Então, eu fiz a minha entrada pelo 8, comecei a conduzir pelo 11. Como é a minha condução pelo 11? Enquanto não abre e fecha um box acima da média de 21 no 11, eu não saio da operação. Nossa, mas você devolve muitos pontos. Sim, entre 250 e 300 pontos, provavelmente. É lógico, vai depender de como as médias estão, do quanto caiu de uma vez. Pode ser isso ou pode ser até mais. Mas eu vou conduzir. Então, significa que eu não saí em momento nenhum até chegar aqui nessa região, que foi quando eu saí. Ok, então vamos lá. Se eu tivesse feito a minha condução somente pelo 25R, eu não teria saído dessa operação de jeito nenhum, porque não me deu saída no 25. Eu ficaria aqui, é claro, cada vez que ele faz um box de reversão, ele devolve 350 pontos. É ponto pra caramba. É o que eu falo, é uma questão de perfil. Eu saí, ele se aproximou muito da última banda da VWAP Bands. Eu fiz a minha saída mais ou menos aqui. É claro que quando a gente olha agora, parece que está mais distante, mas ela acompanha o preço, então ela estava bem próxima. Eu falei, não, tá bom, vou deixar a proteção aqui agora. Se ele voltar um pouquinho, ele me tira, e me tirou com 1.150 pontos, que é ponto pra caramba. Então, essa é a primeira questão. Foram só essas operações que eu fiz hoje, só fiz essas duas operações no mini índice. Entrei pelo 8, conduzi pelo 11. Tá perfeito, tá lindo, ok. Tiveram pessoas que tentaram operar no 8R. Aí o que a gente encontra no 8R? Um mundo de ruído, 500 possibilidades de stop, que é o que eu sempre falo para vocês
Mas, na maioria das vezes, vocês não dão atenção. Não adianta operar simplesmente por operar. A gente tem que ter um mínimo de análise. Quer operar o 8R? O 8R a gente não consegue fazer análise de nada. De VWAP, de pivô, não dá. É rápido, normalmente ele é mais dinâmico, não dá. Só que tem uma coisa que você precisa analisar. Se o dia é um dia para se operar um renco curto ou não. Quando a gente opera um renco curto? Em dia lateral. Aqui o mercado até ficou consolidado, mas nós estamos num dia de tendência. Se ficar operando 8R, olha a quantidade de ruídos que você vai ter. Ele cruza para cima, cruza para baixo, para cima, para baixo. Ele vai te dar um monte de stop. Por quê? Porque essa é a movimentação natural do preço, porque ele está em tendência. Ele não vai cair o tempo todo, ele vai fazer pequenas correções. E nesse momento ele está consolidado. Então não adianta. Mas você fala que em dia lateral é para operar 8R. Sim, mas o dia está em tendência. Por mais que ele esteja nesse momento consolidado, ele está numa forte tendência de queda. Aqui então, no pior das hipóteses, você deveria fazer somente cruzamento de venda no 8R. Não fazer de compra nem pensar. Você já ia economizar um mundo de stop. Porque se a gente olhar aqui daqui para cima, tudo gain, ok. Aí aqui você teve um stop, aí você teve um gain, aí você teve outro stop, você teve outro gain. Esse aqui não chegou a estopar, depois ele caiu e subiu de novo, aí teria estopado, depois ele teria dado gain de novo. Com certeza você ia sair numa condição melhor. Mas o que não pode ser é 8,80. No 8R é pau no gato, eu vou em todos. Sim, mas quando o comportamento do mercado está propício a isso, não num dia de tendência, porque o mercado só fez queda, ele vai ter esses respiros no 8, tanto que se a gente olha o 11, não tem cruzamento de alta no 11. Então precisa identificar isso, porque é o que eu falo, não dá para simplesmente falar, eu vou fazer. Quer fazer isso? Ok, mas aí vai ter dias iguais a hoje, que você vai ter um começo de dia tranquilo, tanto que o meu robozinho, eu desliguei ele com os 500 pontos dele lá bonitinho, mais até um pouco de 500, isso porque ele tomou stop. Mas se você pega aqui, aquele deu gain, gain de novo, mais um gain. Então aqui você teve um monte de oportunidade de gain. Aí aqui, ó, esse stopzinho meu robô tomou. Aí depois ele gain aqui de novo. E aí eu desliguei. Por quê? Porque eu não sou boba, eu tô vendo como o mercado tá se comportando. Não faz sentido eu deixar ligado para ficar tomando stop em tudo quanto é cruzamento na lateralização. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. É enxergar isso para não ficar tomando stop de besteira no 8R num dia que a tendência está fortíssima, totalmente direcional. Então não adianta. Enquanto vocês tiverem dificuldade para ficar, eu não sei se eu fico no 8, se eu fico no 11, se eu fico no 20, é entender que não é porque ele existe que ele vai funcionar em todos os dias. Você tem que saber identificar qual dia que é melhor para fazer ele ou não. Então, lembre-se, dia de forte tendência, o renco menor vai ter muito ruído, porque toda vez que o mercado é expansão, retração, o tempo todo. Ele não vai cair em linha reta e nem subir direto. Ele vai ficar fazendo esse movimento. E no 8R, em dia de tendência, ele vai ter esses ruídos que vão acabar com o seu gerenciamento. Então, lembre-se disso, fica a dica. No dólar, eu operei no 3R hoje de novo. No 4R não teria sido ruim, mas no 3 foi topzera. Isso porque eu não fiz quase nada. Tiveram inúmeras oportunidades e eu acho que quase nada teria dado stop. Não sei nem se alguma teria dado stop. Então, eu vou falar aqui do 3R. Para quem entra já no início do dia, ele teve esse movimento absurdo de forte aqui, né? Eu peguei 5 pontos nessa alta, mas por quê? Porque eu normalmente, minha primeira operação no dólar, eu não deixo ele correr mais distante, eu deixo mais justo. Então, quando ele fez esse retorninho aqui, ele me tirou na proteção com 5 pontos. Então, eu peguei essa compra, aí eu fiz essa vendinha aqui, peguei mais 5 pontos, ele deu uma enroscadinha, mas depois pagou. Aí, tava perto do horário de notícia, aí eu fico fora, então aí eu não opero.
Aí teve a notícia, eu fiquei fora, espero um tempinho até fazer novas entradas. E aí só fui fazer uma nova entrada a favor do macro. Nessa compra aqui, peguei 10 pontos. E como eu achei que esse preço já tinha esticado bastante, ó, ele chegou no 5,100. Aí ele fez um movimento de queda, subiu de novo, fez um topinho mais baixo. Aí eu resolvi entrar na vendinha aqui, mesmo sendo contra o macro, e peguei 5 pontos nessa operação aqui, foi só o que eu fiz. Mas se a gente olha o 3R, deixa eu olhar rapidinho aqui, ó. Eu acho que não teria dado nenhum stop, ó. Gain. O único que teria dado stop, eu acho que seria esse aqui. Vamos ver. Ó, essa comprinha seria o único stop. Porque até essa daqui teria tirado na proteção. E depois todas as entradas eu acho que teriam dado gain. Ou tirado na proteção, né? Dado gain ou pelo menos tirado na proteção, não teria dado stop. Então no 3R foi bem tranquilo hoje. No 4 ele ficou oscilando mais, ó. Para os osciladores ele teria funcionado melhor, teria dado uns stopzinhos, mas nos osciladores ele teria funcionado melhor. Aqui, ó, teria dado um stop aqui, outro aqui, ó, mas aqui pagou. Mas no 4R ele tava mais chatinho para fazer cruzamento. No 11 ele no 3 ele tava melhor. Então foram essas operações que eu fiz hoje. Hoje eu não operei as ações, fiquei de fora, perdi a IRB que caiu feito jaca. Eu acabei ficando de fora, não fiz. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Não esqueçam do like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.